Meus queridos irmãos, esse momento é um dos momentos mais importantes, né, com certeza, do culto, que é a pregação da palavra de Deus. E vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, dos versos 2 ao 7. Filipenses capítulo 4, dos versos 2 ao 7. Amém? A palavra do Senhor, ela diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, nós estamos aqui diante dessa maravilhosa epístola de Paulo aos Filipenses. Segundo a visão do reverendo Hernando Dias Lopes, é uma epístola que ela é considerada a mais bela do Novo Testamento, porque ela é repleta de transborda alegria, generosidade e entusiasmo. É uma carta conhecida como Carta da Alegria, né? Você vai ver várias expressões de alegria, o apóstolo Paulo falando alegrai-vos, né? Alegrem-se. E essa carta, ela tem algo interessante porque ela foi escrita quando o apóstolo Paulo estava preso. É conhecida como uma das cartas da prisão. E como é que pode, né, o apóstolo Paulo preso escrever uma carta que é conhecida como Carta da Alegria? Só o Senhor para operar esses feitos, essas maravilhas na vida dos seus servos, né? E ele escreveu essa carta com dois propósitos, tá? O primeiro propósito foi para agradecer à igreja de Filipos a sua generosidade. Está no capítulo 4, versos 15 e 16. Tinha uma ligação, um elo muito grande, a igreja de Filipos com o apóstolo Paulo, que essa igreja ajudava bastante o apóstolo Paulo, enviando ofertas. Quando ele estava em Tessalônica, ele diz que ele não enviou uma vez, mas duas vezes. Essa igreja enviou oferta para o apóstolo Paulo, né? Foi essa igreja que mandou Epafrodito, né? Um nome difícil de falar. Foi essa igreja que mandou Epafrodito levando donativos quando o apóstolo Paulo estava preso, né? De fato. Então, o apóstolo Paulo ele ama demais os irmãos da igreja de Filipos. Ele escreve essa carta, né, agradecendo pela generosidade, pela oferta que eles mandaram, tudinho. E esse é o primeiro propósito. O segundo propósito que ele escreve essa carta é para alertar a igreja sobre os perigos que estavam enfrentando. A igreja de Filipos, ela estava enfrentando alguns perigos, né? Algumas situações extremamente complicadas que ali estavam ameaçando a unidade da igreja. Problemas como quebra de comunhão, presunção, superioridade e por aí vai. A igreja de Filipos, meus irmãos, foi a primeira igreja europeia, tá? Foi a primeira igreja na Europa a ser instalada. E as verdades fundamentais dessa epístola são três. A primeira é que o Evangelho de Cristo continuará a ser pregado mesmo em face de perseguição. As igrejas naquela época, né, principalmente algumas igrejas que eram de colônia romana, elas sofriam duras e terríveis perseguições. E hoje também não é diferente. A gente vê várias igrejas na China, por exemplo, um país considerado comunista,
Parece que o cerco ultimamente tem se fechado muito ali para os cristãos, mas a igreja avança ali na China, com mais ou menos 50 milhões de crentes adorando ao Senhor ali. Então, o Evangelho de Cristo ele continua a ser pregado mesmo em face à perseguição. Mesmo a igreja passando por momentos difíceis e a coisa parece estar apertando cada vez mais. E hoje, se você pregar a palavra de Deus, falar a verdade, falar algo que está contido na verdade da Sagrada Escritura, você sofre perseguição. Isso é um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, não se compara, né, aos nossos irmãos, por exemplo, da Ásia, do Oriente Médio. Mas um exemplo que eu dou ultimamente agora foi aquela cantora evangélica, a Bruna Carla, né? Ela deu uma declaração e disse que ela não cantaria num casamento de um amigo dela, que um homossexual queria se casar com outro homem. Pronto, foi o suficiente para ela ser chamada de homofóbica, né, de preconceituosa e tudo isso. E como eu já ouvi uma expressão, irmãos, daqui a pouco a gente vai ter que provar que a grama é verde, né? Porque falar a verdade hoje em dia é crime. Não, a grama é verde, tá que você está vendo que a grama é verde. Não, a grama, você é um preconceituoso. A grama não é verde coisa nenhuma, a grama ela tem que ser a cor que ela quiser ser. Não, mas está aqui, a grama é verde, está aqui. Não, você é um preconceituoso, um homofóbico, né? Então, está chegando essa época. Então, a igreja, hoje, por você falar a verdade, denunciar o pecado, falar as verdades bíblicas, você acaba se tornando alvo de ódio do mundo inteiro, né? Mas, mesmo assim, mesmo em meio às perseguições, a igreja ela tem que avançar, ela não pode recuar, ela não pode se acovardar, e ela precisa avançar na obra do Senhor, na pregação do Evangelho. Tá certo? A segunda verdade fundamental dessa epístola é que sofrer por Cristo é uma alegria e traz glória para os crentes. Sofrer por Cristo, irmão, tem que ser motivo de alegria para conosco. Sofrer por Cristo não é sinal de derrota, tá? Não é sinal de que nós somos perdedores, mas sofrer por Cristo, de fato, traz alegria. Foi a mesma coisa que aconteceu com os apóstolos, lá com Pedro, né, quando ele foi preso. Açoitaram eles, mandaram eles embora, mas eles se sentiram alegres, né, dignos, né, felizes por terem sofrido e padecido por causa do nome de Cristo. Então, sofrer por Cristo é uma alegria. O apóstolo Paulo ele escreve essa epístola aqui preso, e é uma epístola conhecida como carta da alegria, tá? E traz glória. Tudo isso aqui que nós estamos vivendo e passando é passageiro, tá? Um dia a glória chegará em nossa vida, o Senhor Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja e nós estaremos eternamente com Ele ali nos ares. E tudo isso aqui um dia irá acabar, todo esse sofrimento. Amém? Aguenta mais um pouco aí, irmão, aguenta um pouco mais firme, porque, como dizem, o que é teu está guardado, e o que é teu é a glória de Cristo. Amém? Terceira verdade fundamental: apoiar os outros no ministério é uma importante prática cristã, né? Então apoie seu irmão, né? Não rebaixe ele, não coloque ele para trás, mas qualquer trabalho que ele queira fazer na igreja, apoie, né? Apoie, ore por ele, para ele se sentir de fato motivado. Então, meus irmãos, passando para o texto, o apóstolo Paulo, nos versos 2 e 3, ele começa assim, ele dizendo: rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Meus irmãos, Paulo aqui, ele não somente advertiu os crentes com relação a erros doutrinários, mas ele também traz uma exortação à questão de problemas de relacionamento. E ele cita aqui o nome de duas irmãs daquela igreja, Evódia e Sintique, que estavam tendo um problema, um atrito, um problema de relacionamento. Não sabemos o motivo, mas o fato é que o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele diz: pensem concordemente no Senhor. Se elas devem pensar concordemente, porque em contrapartida a isso estava havendo discordância, né? Elas não estavam pensando concordemente, muito provavelmente estavam brigadas, com raiva uma da outra, e o apóstolo Paulo estava bastante triste
com elas. Por quê? Porque elas ajudaram, elas auxiliaram eles na obra do Senhor. Eram duas irmãs que ocupavam cargo de liderança na igreja, mas estavam com esse problema de relacionamento. O significado do nome delas é até muito bonito. Evode significa doce fragrância, e Sintique significava boa sorte. Mas a questão, o problema que elas estavam enfrentando, que elas estavam passando, realmente estava muito complicado. Eu vi um pastor dizendo que muito provavelmente elas estavam brigando pela presidência da SAF, né? Eu vi um pastor pregando. Mas eram de fato duas irmãs que ajudavam, né? Que auxiliaram o apóstolo Paulo na obra do Senhor, e ele escreve e ele roga que as irmãs pensem concordemente no Senhor. Isso era uma ameaça de fato à unidade da igreja. Então Deus ele não pode operar, irmãos, onde há discordância, onde há conflitos, onde um irmão está com raiva do outro e deixaram de se falar. A Bíblia diz que onde há comunhão com os irmãos, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Como é que Deus ele vai operar no meio de uma igreja onde há dois irmãos que estão com raiva? E isso parece que vai contaminando, né? Porque um irmão toma partido do outro, o outro toma partido do outro, e aí você vai ver daqui a pouco a igreja toda está nessa situação. Então, o apóstolo Paulo ele escreve, ele roga. Ele amava demais a igreja de Filipos, ele amava demais aquelas irmãs e não queria ver essa situação permanente ali na igreja. Existia um homem de Deus, não sei se os irmãos já ouviram falar, lá em Manaus, eu sou manauara, né? O pastor Frederico O, um pastor irlandês, ele veio da Irlanda para ser missionário em Manaus, no Amazonas. E é interessante a história dele, porque quando ele chega, ele é recém-casado, ele chega, né, de barco, a esposa dele tem uma febre e ela acaba morrendo ali mesmo, recém-casado, chegando para fazer missões. E só deu tempo dele realmente levar ela para enterrar, e foi um ministério muito próspero do pastor Frederico O. Ele fundou a Igreja Evangélica Hebron, fundou o Seminário Teológico Hebron, depois casou de novo, claro. Hoje já descansa no Senhor. E uma vez ele falou que ele estava numa igreja, chamou os irmãos, os obreiros daquela igreja para orarem. Só que eles sentiam algo pesado, algo não estava fluindo ali. E ele conversou, escacaveou, como dizem, e ele descobriu que havia 2 diáconos ali naquela igreja que não estavam se falando. Estavam com raiva um do outro. Então não tem como, irmão, o Espírito Santo fluir onde há discordância. Não tem como o Senhor ordenar a bênção e a vida para sempre numa igreja onde irmãos não se falam, irmãos estão com raiva um do outro. Essa é a preocupação de Paulo aqui. Elas estavam tendo problemas de relacionamento e representavam uma ameaça à unidade da igreja. Paulo exorta essas duas irmãs a pensarem concordemente no Senhor. Não podemos estar unidos com Cristo e desunidos com os irmãos. Não pode, isso não existe. Como é que você vai dizer que está com Cristo, né? Se a igreja é um corpo e você está desmembrando esse corpo, está com raiva do seu irmão, não está falando com ele, está com um problema de relacionamento com ele. Não tem como. A coisa é séria, meus irmãos. A Bíblia chega a dizer que aquele que odeia o seu irmão é assassino, é homicida, e um homicida não tem em si a vida eterna. Então essa é a preocupação do apóstolo Paulo, em resolver aquele problema daquelas duas irmãs, para que elas voltassem a se falar, para que elas resolvessem o problema, para que a igreja pudesse estar unida novamente. Aí ele diz aqui, provavelmente ele não cita o nome, né, mas ele diz, muito provavelmente ao líder, ao pastor daquela igreja, ele fala: a ti, fiel companheiro, ele não cita o nome, de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Imagina só, né, como o apóstolo Paulo estava triste, duas irmãs que se empenharam, que ajudaram, se esforçaram, ele ali estavam muito provavelmente sem se falar, com raiva uma da outra. Se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus.
cujos nomes se encontram no livro da vida. Eram salvas, mulheres verdadeiramente salvas, servas de Deus, ajudaram o apóstolo Paulo, mas estavam com esse problema. Nós precisamos vigiar, meus irmãos. Você tem certeza da sua salvação? Amém. Você tem certeza que você é um verdadeiro eleito de Deus? Amém. Mas eu e você precisamos vigiar. Porque a gente pode cair num problema como esse, às vezes ficar com raiva do irmão, às vezes ficar com raiva do pastor, do conselho. Isso não faz bem para a gente, irmãos. Isso não faz bem para mim e para você. Aí ele roga, ele pede ao líder daquela igreja para que ele converse, né, com as irmãs, para que esse problema seja resolvido de fato. Aí aqui no verso 4 ele vai dizer assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Aí os irmãos podem dizer, mas há uma redundância aí, né? A Bíblia, ela vai usar às vezes de redundância para poder afirmar, ratificar uma verdade, né? Então, o apóstolo Paulo ele vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo ele fala isso aqui, e diante desse versículo, aqui nós podemos destacar 3 características da alegria. 3 verdades maravilhosas, né? E 3 características aqui sobre a alegria. Ele fala assim, alegrai-vos. Qual a primeira característica que nós podemos perceber aqui? É que a alegria é uma ordenança e não uma opção. Paulo aqui ele fala no imperativo, ele dá uma ordem, alegrai-vos. Não é uma opção. Ser alegre é um mandamento e não uma recomendação. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando assim, eu não quero saber o problema que você está passando. Alegrai-vos. Se alegrem. Erga sua cabeça. Você serve ao Deus vivo e verdadeiro que pode tudo e todas as coisas. Você não tem motivo para estar triste. Independente do problema que você esteja passando, alegrai-vos. É uma ordenança. Deixar de ser alegre é uma desobediência à ordenança de Deus. Você não só desobedece quando você mente, né? Quando você faz algo de errado e entristece a Deus. Você desobedece a Deus também quando você fica triste. Porque é uma ordenança que Cristo deixou para nós. Se alegrar não é uma opção, não é uma recomendação, mas é uma ordenança mesmo. Eu não sei o que está entristecendo você nessa noite, mas a mensagem de Deus para você hoje é alegrai-vos. Se alegre, porque erga a sua cabeça, porque isso é um mandamento, é uma ordenança. Ele não está dizendo assim, olha irmão, se está indo tudo bem com vocês, se a sua geladeira está cheia de carne, né, se tem combustível no seu carro, se tiver tudo bem assim, alegrai-vos. Ele não está dizendo assim. É como se ele estivesse dizendo, não importa o problema que você esteja passando, alegrai-vos. Essa é a primeira característica da alegria, que é uma ordenança, e não uma recomendação. Aí ele vai dizer assim, ó, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele vai dizer sempre. Qual a segunda característica da alegria que nós podemos extrair daqui? É que a alegria, ela é ultra circunstancial. Palavra difícil, né? O que é isso? É que não depende das circunstâncias. Eu não preciso esperar alguma coisa boa acontecer para me ficar alegre. Eu não preciso esperar minha geladeira encher, né, para me poder ficar alegre. Independente das circunstâncias, independente do momento que eu e você estejamos passando, nós temos que nos alegrar. Porque isso é uma ordenança, não é um pedido que o Paulo está fazendo, não. Não depende de circunstâncias. Nós não podemos, de fato, esperar alguma coisa acontecer para encher o nosso coração de alegria. Mas é se alegrar mesmo, irmão. Quando a conta está atrasada e você não tem dinheiro para pagar. É se alegrar mesmo quando você abrir a sua geladeira tem só água. É se alegrar quando o seu carro está na reserva.
É se alegrar mesmo quando um parente seu está diagnosticado com alguma doença. É se alegrar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a alegria ela é ultra circunstancial. Aí ele vai dizer assim: alegrai-vos sempre no Senhor, no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. A terceira e última característica que a gente pode extrair aqui da alegria é que a alegria ela é cristocêntrica. Cristo tem que estar no centro da nossa vida para que a gente possa se alegrar. Nossa alegria ela não pode estar baseada no nosso dinheiro. Também porque se eu for me alegrar por causa do meu dinheiro, não tenho dinheiro, como é que eu vou me alegrar? Então não tem como. Mas a nossa alegria não pode estar baseada no nosso dinheiro, no nosso carro, no nosso emprego maravilhoso, que Deus abriu a porta. Deus abriu a porta, graças a Deus, amém. Mas se eu perder aquele emprego, eu vou entrar em depressão, eu vou negativo. A minha alegria ela tem que ser cristocêntrica, tem que estar baseada em Cristo. Mesmo que eu esteja passando por problemas, por dificuldades, Cristo é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. É uma alegria que tem que estar centrada em Cristo. Não no homem, não no irmão falando de tal, não no pastor conferencista falando de tal, mas em Cristo, na palavra de Cristo. Então ele vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Verso 5 ele vai dizer assim, ó: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Paulo aqui fala sobre a necessidade de cuidarmos das nossas atitudes internas e reações externas. Ele diz que a nossa moderação ela tem que ser conhecida diante dos homens. Nós temos que ser crentes moderados, equilibrados. A moderação tem a ver com controle de temperamento. Um crente ele não pode ser explosivo. Ele tem que ter domínio próprio. Ele não pode ser ignorante e destratar os irmãos com grosseria. Ele precisa ter o domínio próprio. Ele precisa ser moderado. Ele não pode agir com violência. Um crente não pode ser uma pessoa explosiva, destemperada, sem domínio próprio. Conta-se a história que uma vez um irmão chegou no gabinete do pastor Charles Spurgeon, né? E aí ele olha e diz, senta. Aí ele olha para o pastor Spurgeon e diz, pastor, eu estou aqui para lhe dizer que eu sou uma nova criatura. Deus mudou minha vida, né? E eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. O Spurgeon olhou para ele, tá bom, irmãos. Rapidamente, Spurgeon pega um copo de água que está na mesa dele e joga na cara do irmão. Pei. E o irmão avança em cima do Spurgeon para bater nele. E Spurgeon olha assim, desse jeito que você quer dizer que é uma nova criatura? Acho que alguns irmãos conhecem a história aqui do pastor Spurgeon. Era um pastor bem arrojado. Ele era pequenininho, criança. Ele foi confrontar um irmão da igreja, parece que do avô dele, que estava bebendo. Então o homem ele era realmente daqueles confrontador. O príncipe dos pregadores, o maior pregador de todos os tempos. E ele jogou água na cara do irmão. O irmão avançou para bater nele. Ele olhou e disse, desse jeito que você quer me mostrar que você é uma nova criatura? Cadê a sua moderação? Cadê o seu controle? Cadê a sua mansidão? Porque mansidão, às vezes, irmãos, às vezes a gente interpreta errado. Mansidão não é aquele irmão que é todo, sabe, manso, calmo, tranquilo. Mansidão é você saber se controlar quando o momento de ira chega em você. Isso é ser manso. É você se controlar. Alguém vem e te ofende, fala alguma coisa feia, errada de você, e você
A ira vem, dá vontade, né, de às vezes falar um monte de coisa para o irmão, mas é isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, a nossa moderação, ela tem que ser conhecida diante dos homens. O crente ele tem que ser moderado, ele tem que ter domínio próprio, ele não pode ser um crente explosivo, aquele crente carrancudo, sabe? Você chega para ele, paz do seu irmão, paz do seu porquê, né? Já responde logo com ignorância. Falei, né? Tem crente que é assim, irmão. Tem gente que é assim, dentro da igreja. Às vezes é até oficial. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença, meus irmãos. Nós estamos aqui para imitar a Cristo, porque Ele é o nosso maior exemplo a ser seguido. E o Senhor Jesus Cristo, de fato, Ele era moderado. Ele disse, eu sou manso e humilde. E essa palavra moderado aqui, no original, no grego, ela tem um sentido muito mais amplo. Ela não quer dizer só que o crente ele tem que ser equilibrado, né? Tem que saber se controlar nos momentos de ira. Um camarada chamado William Barclay, ele diz que moderado também é aquele que sabe quando deve aplicar a letra da lei, quando deve deixar a justiça e introduzir a misericórdia. Ser moderado é isso. Eu vou dar um exemplo para vocês, para a gente entender melhor. O caso da mulher apanhada em adultério, né? Aquela mulher ela foi pega em adultério. A lei dizia de fato que ela tinha que ser apedrejada. A lei tinha que ser cumprida ali. Mas o Senhor Jesus olhou para aquela mulher e foi quando ele usou dessa moderação. O texto está lá em João 8, 1, 11, depois quem quiser ver. Então, nesse caso da mulher adúltera, a lei tinha que ser aplicada, ela tinha que morrer, tinha que ser apedrejada. Mas aí é quando Jesus ele vai além da justiça e exerce a misericórdia. Então, ser moderado também é isso. A pessoa errou, ela tem que pagar, tem que ir presa, tem que aplicar a lei. Mas muitas das vezes, irmãos, a gente tem que ir além da justiça para poder aplicar a misericórdia na vida daquela pessoa. Sabe por quê, irmão? Porque foi isso que aconteceu conosco. Foi isso que aconteceu com os eleitos de Deus, comigo e com você. Todos nós estávamos destinados ao inferno, ao lago que arde com fogo e enxofre. A Bíblia diz, todos pecaram. Mas nos eleitos, o Senhor, Deus, foi além da sua justiça e aplicou a sua misericórdia em nós. A gente é muito cruel com os outros, irmãos, muitas das vezes. Às vezes quando alguém erra, quando alguém peca, quando alguém erra de fato, não! Tem que ser disciplinado, tem que aplicar a lei. Mas quando é com a gente, aí a gente quer essa moderação, a gente quer essa misericórdia para a gente. Mas quando é com os outros, não, tem que punir. Eu não estou dizendo aqui que não tenha que punir, tá, irmãos? Que não tenha que ser disciplinado, alguém em pecado, alguma coisa do tipo. Mas eu estou falando dessa moderação aqui. Que tem momentos, vai ter momentos que você vai ter que ser misericordioso. Deixar de ser cruel com as pessoas, muitas das vezes. Porque quando é comigo, com você, a gente quer suavidade, a gente quer misericórdia. A gente quer essa moderação para a nossa vida, mas a gente não quer aplicar na vida dos outros. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Aí ele vai dizer algo interessante, ele vai dizer, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Quer dizer que Deus está perto, está nos assistindo, muitas das vezes. Pois o Senhor virá para defender a nossa causa. O Senhor está do nosso lado nas lutas e também em breve virá para defender a nossa causa.
Então, perto está o Senhor. O Senhor está vendo essa luta que você está passando, essa perseguição que você está sofrendo, lá no seu trabalho, na sua escola, até mesmo dentro da igreja. Não se esqueça, perto está o Senhor. Foi o hino que cantaram aqui, né? Jesus prometeu que estaria conosco, e Ele está conosco, e perto está o Senhor. E um dia Ele virá para defender a nossa causa e nos recompensar. Devemos ser moderados, pois o Senhor virá para defender a nossa causa. Na época, Saulo de Tarso, né, defendia, assolava e perseguia a igreja. Ele era perseguidor dos cristãos. Mas na estrada, no caminho de Damasco, vem um grande resplendor de luz, ele cai, né? A Bíblia não diz que foi do cavalo, né? Mas muitos dizem que foi do cavalo que ele caiu, né? Mas a Bíblia não menciona que foi de um cavalo. Muito provavelmente tenha sido, né? Então, o Senhor Jesus olha e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, meu irmão, quem persegue você, persegue a Cristo. E quem persegue você tem que tomar muito cuidado, porque pode cair do cavalo também. Deus está vendo a sua moderação. Deus está vendo o seu testemunho, o seu equilíbrio diante dos homens. Deus está vendo quando você, em vez de aplicar a lei, você aplica a misericórdia para o seu próximo. E Ele está perto, te assistindo, te guardando e te guiando. Perto está o Senhor. Aí aqui no verso 6, Paulo ele vai mencionar um problema seríssimo, irmãos, que parece não, é o problema, é o mal do século 21, e parece que tem crescido a cada dia, que ele vai falar sobre ansiedade. Ele vai dizer assim, ó: não andeis ansiosos de coisa alguma, tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas, petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Ansiedade é a maior doença do século. Pessoas sofrendo demais, crianças. A ansiedade ela não escolhe pessoas. A ansiedade ela atinge crianças, homens, mulheres, adultos, idosos, pobre, rico, classe média, não tem. E segundo essas informações eu tirei aqui do comentário do reverendo Hernando Dias Lopes, ele diz que, de acordo com a OMS, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais é problema de ansiedade. Ansiedade é uma preocupação exacerbada, exagerada que você tem de algo que ainda nem aconteceu, mas você já está perdendo o sono, está perdendo a fome, está brigando com seus irmãos, com seu cônjuge, tudo por conta de algo que ainda nem aconteceu e quem sabe lá se vai acontecer. Segundo um camarada chamado Ralph Martin, ele diz que a ansiedade é a falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. Ansiedade é isso, meus irmãos, quando você tira os seus olhos do Senhor, quando você tira os seus olhos de Deus e põe Ele nos problemas. Aí você fica ansioso, preocupado. Né? Você errou no seu trabalho na sexta-feira. Aí você sabe que caiu no ouvido do seu chefe, só que acabou o expediente e você foi embora para sua casa. Você já fica preocupado com a segunda-feira, que o seu chefe vai brigar com você, que ele vai lhe demitir. Aí o final de semana já acabou para você, né? Porque você vai perder sono, né? Não vai comer direito, não vai dormir direito. Tudo por causa de algo que você está preocupado, que você não sabe nem se vai acontecer. Aí chega lá, o seu patrão não diz nada, dá um bom dia e manda você trabalhar. Olha aí, ó, a pessoa perdeu todo um final de semana por conta de algo chamado ansiedade, por conta de uma preocupação exagerada.
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A Bíblia diz, irmão, que nós não devemos nos preocupar, que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, porque Deus ele já garantiu que vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Ele prometeu, irmãos, ele não é moleque. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Nós não devemos andar ansiosos e preocupados com o que havemos de comer, de beber e de vestir, porque ele já garantiu que vai pôr isso na nossa mesa. Irmão Rodrigo, mas você não sabe, eu sou pai de família, tenho 2 filhos, sou casado e ganho um salário mínimo. Não importa, Deus vai suprir as tuas necessidades. Irmão Rodrigo, o senhor nem sabe, eu já recebi a última parcela do seguro-desemprego, eu não sei como é que vai ficar minha vida. Não importa, Deus vai suprir as suas necessidades. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Né, irmã Carminha? Deus prometeu, Ele vai cumprir. Estávamos conversando ali antes do culto. Está aí. A irmã Carminha pode testemunhar e falar muito da providência divina do Senhor. Eu e a minha esposa estávamos ontem conversando sobre a questão da providência de Deus. Se Ele falou que Ele vai suprir, Ele vai suprir. E Ele contou a história do irmão do meu cunhado. Né? Ele estava com uma conta para pagar e sem dinheiro não tinha como pagar. Então ele se ajoelhou, orou ao Senhor e descansou, colocou nas mãos, né? Como a Bíblia diz, lança sobre ele a sua ansiedade. Porque Deus não é menino, irmãos. Se Ele diz que Ele cuida de você, Ele cuida de você e tem cuidado de você. Aí meu cunhado foi para a casa da avó dele, né? Para a casa da avó dele. Conversaram tudinho, quando ele foi embora, aí a avó dele chamou ele e disse, olha, ele aqui, o nome dele, né? Ele aqui está aqui. Eu tenho esse dinheirinho aqui para você. Quando ele chegou, era o valor exato da conta que ele tinha que pagar. Não andeis ansiosos com coisa alguma, meus irmãos. Fiel é aquele que prometeu. Se Ele disse que Ele vai suprir, Ele vai suprir. Eu tenho sido, meu Deus, alvo demais, eu tenho sido abençoado demais por Deus, na providência dEle. Deus tem tratado demais em mim essa questão da ansiedade. E Deus tem mostrado, olha, confia em mim, depende só de mim. Então ele vai citar, ele fala sobre esse problema que assola até os dias de hoje muitas pessoas, o problema da ansiedade. Só que é interessante porque Deus ele apenas não dá uma ordem, mas Ele traz também a solução. O apóstolo Paulo aqui, ele não apresentou, ele só não mostrou o problema. Ele logo em seguida, ele dá a solução para o problema. E qual é a solução, irmãos, para um coração ansioso e preocupado? Oração. Olha só o que ele vai dizer. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Ele fala oração, súplica e ações de graça. A oração, ela nos remete, nos leva à adoração, né? Então você precisa orar. Está aflito, está com o coração ansioso, dobra os joelhos e vai orar. E na oração você precisa adorar a Deus, louvar a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito na sua vida. Aí ele vai falar súplica. Aqui nos remete às nossas necessidades mesmo. Você está com uma necessidade, é uma necessidade, mas não é algo que você não precisa e quer comprar. É necessidade. Você vai apresentar diante de Deus. Às vezes é um remédio que você quer comprar e você não tem dinheiro, você não tem um tostão no bolso.
ora e coloca esta causa na mão do Senhor, que aí, no mês que vem, o dinheiro do seu remédio vai chegar. Então, oração fala de adoração, súplica, você vai apresentar as suas necessidades. Tudo que você precisa, você vai orar e pedir ao Senhor. E ele fala também ações de graça. Ser grato a Deus. Quando você orar, não ora que nem uma AR-15 não. Só pedindo e pronto. E amém, Senhor, e pronto. Ações de graça. Agradeça a Deus por tudo o que Ele tem feito na sua vida. Eu não consigo compreender, meus irmãos, como é que uma pessoa está com um prato de comida em cima da sua mesa, ele não diz assim, obrigado, Senhor. Ele não agradece. Ele não reconhece que se não fosse pela graça, pela providência de Deus, aquele prato de comida não estava ali na frente dele. Então, meus irmãos, que nós não sejamos ingratos, mas sejamos gratos a Deus em todo o tempo. Adorando, apresentando as nossas necessidades e agradecendo a Ele sempre. Oração e súplica com ações de graça. Aí no verso 7, ele vai dizer assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pela oração, a paz de Deus ocupa o lugar que antes a ansiedade tomava conta. É o melhor remédio, irmãos, para um crente aflito, é a oração. Que a oração que vai fazer, que vai tirar toda a preocupação e ansiedade de dentro do seu coração. E a paz de Cristo irá reinar dentro de você. A paz que excede todo entendimento. Sabe por quê? Porque muitos ao seu redor vão ver você sofrendo, passando por um momento difícil, mas você vai estar alegre, vai estar cantando. E as pessoas não vão entender. Mas eu não consigo entender, rapaz, meu vizinho aqui é evangélico, está passando um problemão na família, e eu só escuto esse homem cantando, louvando a Deus aqui. É a paz que o mundo não consegue entender. Você só obtém a paz de Deus na sua vida, no seu coração, no seu interior, através da oração, buscando a Ele. Eu queria já encerrar aqui, finalizar, fazendo 3 aplicações rápidas aqui. Efésios 4, ele vai dizer que nós devemos nos esforçar para manter a unidade do Espírito. Se esforce, meu irmão, para... Eu também, com certeza, tenho que me esforçar para manter a unidade da igreja. A Bíblia mesmo diz: o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, o crente, ele vê 2 irmãos brigar, 2 irmãos com raiva, ele não vai lá colocar mais lenha na fogueira, não. Não vai aumentar o problema, não. Nós não fomos chamados para isso. Chega lá, irmão, aquele lá falou isso, ele falou mal de ti, ó. Aí ele chega lá com outro, olha, o irmão falou mal de ti. E aí só jogando lenha na fogueira. Quando você vai ver, o problema já está. Só depois para o pastor e para o conselho resolver. Então nós precisamos nos esforçar. Os irmãos estão brigados. Se esforce, chegue lá, converse com os 2. Tente trazer a paz, né, para dentro da igreja. Você precisa promover, eu e você precisamos promover a paz. O provérbio vai dizer as coisas que o Senhor abomina. Ele vai dizer uma delas lá, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então nós somos chamados para promover a paz e não para causar divisão. Então a primeira aplicação é essa: nós devemos nos esforçar para manter a unidade da igreja. A segunda aplicação é que nós precisamos
cumprir com a ordenança de nos alegrar no Senhor, pois essa é uma paz que o mundo não entende e não conhece. Infelizmente, o mundo não entende, não conhece a paz que somente Cristo pode dar a eles, porque eles mesmos rejeitam. Mas eu e você, que temos Cristo, que temos a paz de Cristo em nossa vida, é inadmissível, irmão, crente triste aqui nesse lugar. É inadmissível, irmão, crente andando cabisbaixo, dizendo, ó vida, ó céus. Isso é inadmissível, isso não pode existir na nossa vida. O Senhor nos deu um mandamento e disse, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Não é nos bens materiais, não é num filho, num cônjuge, mas é no Senhor. A alegria, lembra, ela é cristocêntrica. Então é proibido o crente triste. A partir de hoje é proibido o crente triste aqui nesse lugar. Proibido. Pronto. Erga a sua cabeça, irmão. E saiba que o Deus que você serve, Ele é todo poderoso e um dia Ele vai voltar para buscar você. A terceira e última aplicação é para que a paz de Deus inunde o nosso ser, precisamos orar. A oração, irmãos, como eu já vi, é o oxigênio do crente. Crente que não ora, não respira, né, irmã Carminha? Crente que não ora não pode estar de pé. Crente que não ora, que não busca a Deus, está fadado ao fracasso. Orar é falar com Deus, é buscar a Deus. É um meio de graça maravilhoso que Ele deixou para mim e para você, para que nós pudéssemos ter contato com Ele. Meus queridos irmãos, que Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações. E que a partir de hoje nós possamos nos esforçar para manter a unidade na igreja. Amém? Orar, buscar a Deus, e nada de crente triste aqui, hein? Hoje, esse é o mandamento que fica aqui para a gente hoje, é que nós temos que nos alegrar. Alegrar aqui não é um pedido, não é uma recomendação, mas é uma ordem. Amém? Deus abençoe a todos. Nós vamos orar encerrando o culto. Deus abençoe aos internautas que estão participando da transmissão, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Eu queria chamar aqui o presbítero Paulinho para estar orando